Em 2009, quando ainda era ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim escreveu o artigo O Brasil e os Direitos Humanos em busca de uma agenda positiva. Ele abre o texto mencionando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi elaborada em 1948 pela ONU, na esteira dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Em seguida, Celso Amorim propõe que o Brasil paute sua atuação pela defesa do diálogo e do exemplo nessa frente. Ele abre aspas e fala assim: essa postura do Brasil no plano internacional só é possível em razão da realidade política vivida no plano interno, resultado do processo de avanços progressivos alcançados desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Ou seja, Amorim defende que o país está em condições de se relacionar com outras nações que violem gravemente os direitos humanos na medida em que possa falar sobre isso e liderar pelo exemplo. É uma posição condizente com a história da diplomacia brasileira. Com exceção da ditadura militar e da proto-ditadura bolsonarista, a gente sempre optou por não interferir diretamente em questões internas de outros países e jamais abrir mão do diálogo como instrumento de influência. Celso Amorim não mudou. Ele segue defendendo esses princípios como assessor direto de Lula. E é com eles e a política de direitos humanos brasileira em mente que eu quero analisar o discurso do Lula ao lado do Nicolás Maduro. O tom de Lula foi de desagravo. Foi praticamente um pedido de desculpas a Maduro pelo rompimento promovido pelo governo anterior. Do ponto de vista diplomático e econômico, isso faz sentido, porque restabelece como diretriz que rupturas de relações não são aceitáveis, especialmente com um vizinho com quem dividimos não só fronteiras, como trocas comerciais importantes. Depois, Lula fala de política. E aí ele faz uma confusão entre democracia eleitoral com democracia plena, que eu não vou tratar aqui, porque o meu chefe, Pedro Doria, já desenhou perfeitamente. Se você não viu, quando acabar aqui, vai ali que eu recomendo. Moço é bom. Mas lá pelas tantas, Lula decide falar de narrativas. E cá entre nós, é aí que ele se perde. Antes de entrar nisso, aproveitando que eu mencionei o Pedro, deixa eu já fazer o jabá. Para mim, uma das maiores virtudes do meio é que a gente tem variedade de visões e opiniões, sempre baseadas em fatos. E todo mundo aqui se ouve, se respeita, às vezes muda de ideia, se convence, às vezes não. É assim que se constrói uma democracia. É nisso que a gente acredita e é isso que a gente vai seguir fazendo em qualquer governo, sob quaisquer circunstâncias. Você curte essa visão? Então assina o meio. Eu acho que o Lula realmente acredita que a Venezuela é vítima de uma narrativa. Porque logo depois de sugerir que essa coisa de ter gente que diz que a Venezuela não é uma democracia é narrativa, Lula fala das 900 sanções do governo americano. Então, o que ele está comunicando ali no improviso? Que só se construiu a noção da falta de democracia venezuelana por conta de uma narrativa imperialista americana, certo? É aqui que ele se enrosca para mim. Sim, as sanções americanas existem, são muitas, e seus efeitos econômicos podem ser debatidos pela ótica política e até ideológica. O que não cabe nessa discussão é o diagnóstico irrefutável de que a Venezuela viola sistematicamente os direitos humanos de seus cidadãos. E não existe democracia possível onde não existe, no mínimo, a intenção de se respeitar os direitos humanos. Lula sabe disso. Ele montou um ministério de notáveis nessa área. Botou Silvio Almeida, Aniele Franco, Marina Silva, Cida Gonçalves, Flávio Dino, todos profundos conhecedores dessa verdade, ali na sua esplanada. Não dá para isso ser só discurso. A constatação de que a Venezuela viola gravemente os direitos humanos de seus cidadãos não é dos Estados Unidos, é da ONU, do procurador do Tribunal de Haia, de instituições como o Human Rights Watch e Anistia Internacional. E, por favor, antes que qualquer lulista mais inflamado tome fôlego para fazer qualquer questionamento a essas entidades que eu acabo de listar, lembre-se de que foi a elas que o Brasil e o campo progressista recorreram insistentemente
para denunciar as barbaridades do ex-presidente da República. Foi a elas também que o PT recorreu para tentar provar a inocência do próprio Lula. Elas são legítimas, idôneas e isentas. A missão para a checagem de fatos da Comissão de Direitos Humanos da ONU, a mesma que elaborou a declaração mencionada por Celso Amorim na primeira linha lá do seu artigo, investiga o governo Maduro desde 2014 e constatou que houve execuções sumárias e uso de tortura pelas autoridades venezuelanas. Isso não é narrativa, não. E não pode ser justificado por sanções dos Estados Unidos ou por qualquer noção de que os americanos querem derrubar o governo, etc. Você não enfrenta nada disso com tortura e morte, certo? Tanto que a diplomacia brasileira fez questão agora em março de lá na ONU mesmo apontar que reconhece o relatório, se preocupa com os direitos humanos no país vizinho e se dispõe a mediar melhoras nesse sentido. Não de narrativa, mas de ações práticas. O Tribunal Penal Internacional investiga Maduro também, pelas mesmas razões. E em novembro do ano passado, o procurador responsável pelo caso reconheceu que o governo venezuelano esboça melhoras nessa frente. Mas na ausência de resultados práticos e de evidências de que a Venezuela está pronta para ela própria punir torturadores e assassinos estatais, pediu que a corte siga com o julgamento. Quem também está para ser julgado por lá? Bolsonaro, pelos crimes contra os povos indígenas. Os mesmos que agora estão sob fortíssimo ataque desse congresso que une centrão fisiológico, amigado com extrema-direita e parte de uma esquerda antiquada. Agora, vejam que confluência interessante para aquele princípio de Celso Amorim. Então, retomando, ele defende que o Brasil mantenha o diálogo com países que violam direitos humanos para poder influenciá-los pelo exemplo. Pois bem, o diálogo que Lula pode ter com Maduro sobre direitos humanos não é o da narrativa. É um diálogo sério e profundo, como se deve tratar os seus opositores. E Lula pode sim dar exemplo disso. Ele, que sempre se disse vítima da narrativa da imprensa, da narrativa da Lava Jato, nunca agiu para prender jornalista, quanto mais torturar ou matar adversário político. Porque isso é inaceitável, é crime. É sim antidemocrático, é autoritário. Não tem como mostrar uma versão diferente disso para o mundo, como se construir uma narrativa palatável em torno disso. A não ser que se mude e se puna quem fez isso. A política de direitos humanos do Brasil está emparedada por um Congresso perigoso. A PL 490 pode ser votada ainda hoje. Os povos indígenas que Lula contemplou como uma ministra estão em perigo. E não está claro se Lula vai conseguir manter o seu bonito discurso diante da ameaça da governabilidade. Porque é isso, né? Política de direitos humanos tem que ir além da retórica, tem que ser a prioridade na hora que as decisões vão ser tomadas. Agora, no plano internacional, ainda que de forma moderada e na base do diálogo, Lula tem sim total condição de falar de direitos humanos para valer, fazer jus ao ministério que montou, ao discurso que adotou. Só que não vai conseguir fazer isso se achar que quem denuncia abusos de direitos humanos está fabricando narrativas. Não mesmo.